Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, no dia de hoje te agradecemos, ó Pai, por tudo que tens feito por nós até o momento. Agradecemos a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida. Graças te damos por estar de pé. Pai, nesse momento pedimos a Ti que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos caminhar todos em uma única direção que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, Lamentação de Jeremias, por gentileza. Você que está do outro lado, nos assistindo, pegue sua Bíblia também, nos acompanhe, para que possas ver e compreender tudo aquilo que o Pai tem para nos dizer no dia de hoje. Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Primeiro versículo. Como está sentada a solitária naquela cidade? Antes tão populosa, tornou-se como viúva, a quem era grande entre as nações, a quem era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. O Pai, ele diz assim: veja como está a arrogância desse povo. Antes, ele era como reis na face da terra. A soberba o levou a um alto patamar que olhava para todos com desprezo. E hoje passa a ser escravo. Tributário é dar tributo, ou servir de empregado para alguém. As pessoas, nos dias de hoje, não estão podendo mais falar do amor de Cristo. Porque a arrogância de alguns, que se acham superior aos demais, transformou a fé e a crença em algo tenebroso. Algo para punir, algo para cobiçar, algo para denegrir as pessoas. E essas coisas não vêm só de agora não, vêm lá do passado. Vem lá do começo de tudo, onde aqueles que tinham mais intimidade com o Pai achavam que eram melhores do que os outros e queria pisar e ordenar para fazer e tinha que ser feito. Quando se tem intimidade com o Pai, em primeiro lugar a palavra diz que Espírito Santo é mansidão, Espírito Santo é amor, Espírito Santo é misericórdia. E não está vendo isso. E a palavra continua a nos dizer em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 2. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe escorrem pela face. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram alegrosamente com ela. Tornaram seus inimigos mortais. Essas pessoas, muitas vezes, elas vão para casa e choram. Por quê, Pai? Por que tais coisas acontecem comigo? Mas ela se esquece que quando ela estava no topo, ela pisava no vale. Como uma montanha arrogante, porque estava num patamar mais alto, achava que o vale não era ninguém.
Só que agora o vale está se levantando. Os pequenos caídos estão se levantando contra essa igreja. E essa igreja está perdendo a força. E agora querem acabar com as igrejas do Brasil e do mundo. Tudo por causa da arrogância de alguns, que querem falar mal da religião do outro, querem falar mal porque o outro é gay, querem falar mal porque o outro é de uma religião que não é igual a dele. Sabe por que isso acontece? Sabe por que estão querendo fechar as igrejas? Porque se a própria palavra diz que o Pai Celestial é amor, ou em outra maneira de pronunciar, se Deus é amor, como é que o povo propaga tanto ódio dentro das denominações? Por que o povo está misturando o mundo com a igreja? É pagode gospel, é forró gospel, sambinha gospel. Isso tudo é coisa de lá de fora, estão trazendo para dentro da igreja. Ah, não, é para atrair o jovem, mas jovem não tem que ser atraído com música do mundo, não, tem que ser atraído pela palavra. E acima de tudo, ele tem que ser chamado. Um jovem que não é chamado para o Pai, você não pode trazer ele na marra, na força. Sabe por quê? Porque se ele não for chamado pelo Pai, ele é chamado por Satanás. Aquele que não vem por amor, ele vai vir depois pela dor. O Pai, ele tem um chamado para todos. E é no tempo do Pai. Mas quem compreende essas coisas? Há muitos que dizem, se não está dentro de um tempo religioso, está no inferno. E é isso que invoca a ira de todos que estão lá fora. A palavra do Pai não diz, se você estiver dentro de um templo religioso, você vai para o céu. A palavra do Pai diz, se você seguir a Cristo e os ensinamentos dele, você vai para o céu. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 3. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores alcançam entre as suas dificuldades. Nós, que nos proclamamos cristão, muitos se proclamam crente, nós não estamos no céu e nem no paraíso. Nós estamos no mundo. E estando no mundo, estamos no meio de gentios. E temos que saber lidar com tais coisas. Não devemos sair por aí defamando, proclamando ira. Temos que saber agir. Agir como Cristo. Cristo vivia no meio dos gentios, nem por isso ele foi salvo da ira deles. E Cristo propagava amor. E eles o crucificaram. Cristo falava de amor ao próximo. E por causa disso ele foi crucificado. Por amar. Agora imagine os demais que propagam ódio. Que propagam a fúria. Vai receber tal tratamento. A palavra diz, aquilo que você semeia, você colhe. E quando nós colhemos, nós não gostamos. O evangelho tem que ser pregado da maneira que tem que ser pregada. Cristo diz, ide pregai o evangelho do reino a toda criatura. E o que é pregar o evangelho do reino? É falar de gay? É falar de lésbica? É falar do catolicismo? Da macumbaria? É pregar a palavra do Pai.
É isso que é o Evangelho do Reino. É propagar o amor, é propagar a virtude da misericórdia. Mas quem está apto a entender tais coisas? As pessoas querem propagar o ódio, a revolta, a calúnia. Aparece por aí vários profetas dizendo que foi no inferno e viu milhares de pessoas lá dentro. O único ser que era celestial e se tornou carnal, que desceu ao inferno, foi Cristo. E está cheio de viajantes para o inferno, para o céu. E falam que viram pessoas lá dentro. Eu vou te dizer uma coisa. O Pai que eu sirvo jamais mostra o pecado dos outros para um ser carnal. Ele jamais aponta o pecado de alguém para usar como isso artifício para poder salvar aquela pessoa. Ah, mas no passado ele falava para os profetas que as pessoas estavam em erro. Não precisava falar para os profetas que as pessoas não estavam em erro. Porque o mundo via o erro das pessoas. Sodoma e Gomorra era claro o pecado delas. E não tem nada a ver com homossexualismo, não. Como muitos por aí pregam. E a palavra continua a nos dizer. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Os caminhos de Sião prateio, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes e elas mesmo têm amargura. Os pastores já não estão tendo mais palavra para falar. Os pastores já estão ficando sem assunto. É só reparar a sua volta. Porque os pastores não estão tendo intimidade com o Criador. Os pastores não estão tendo infinidade com aquele que criou os céus e terra. E aí começam a inventar propósito. Para expulsar demônio agora usam flecha espiritual, capoeira espiritual, futebol espiritual. Estão usando até artes marciais para expulsar demônios. Isso vai contra os princípios da Bíblia, porque Cristo diz, sobre essa casta, só há uma forma de você expulsar. É com jejum e oração. Mas as pessoas estão entendendo o que é jejum e oração? Estão fazendo malabarismo dentro da igreja, no altar, e dizendo que foi instruído pelo Espírito Santo. Estão fazendo ilusionismo no altar e dizendo que isso é dom do Espírito Santo. Pastores enchem a boca de água e cospe na boca dos membros, os membros aceitam isso como se fosse dom do Espírito Santo. Aprende uma coisa, igreja. Aprende uma coisa. A palavra ela não pode sair do contexto bíblico. Apesar que muitas coisas na Bíblia foi traduzida de maneira errônea, mas o contexto bíblico é que tem que ser pregado. Lencinho não tem nada a ver com a Bíblia. Pedaço de gravata não tem nada a ver com a Bíblia. Água ungida não tem nada a ver com a Bíblia. Pedaço de gravata não tem nada a ver com a Bíblia. Manto santo passando sobre toda a igreja não tem nada a ver com a Bíblia. Jogar sal no chão para você passar não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, mas a Bíblia diz o vale do sol. Isso aí é outra coisa. O Pai não repete maneira de agir na vida das pessoas, não. Naquela época foi preciso fazer isso. Naquela época foi preciso jogar água, o sal na água, para que a água se purificasse,
para que o povo cresça. Hoje não precisa disso. Hoje não precisa de milagres para que o povo creia. Daqueles milagres que foram feitos naquela época. Hoje precisa de intimidade. Hoje precisa do toque. O toque do Pai. Você só vai se converter verdadeiramente quando você sentir o toque do Pai. Você só vai se converter verdadeiramente quando você ouvir a voz do Pai. Mas isso estão eliminando dentro da igreja. Qualquer voz que você ouva, repreenda que é a voz de Satanás. Se você sente um arrepio, ou sente alguma coisa mexendo no teu corpo, isso é Satanás se aproximando de você. Ah, se você tem alguma visão, é Satanás. Estão apagando o foco dos profetas. Estão eliminando a visão de quem precisa. Aqui, a palavra diz que até as virgens vão chorar sem saber por quê. Mas sabe de que virgem que estão falando? Não é de mulher, não. É das crianças que estão vindo, que estão nascendo hoje. Elas não estão entendendo o que é Deus. Porque o Deus que estão pregando é terrível, é um monstro. O Deus que anda pregando dentro da igreja é punidor, é carrasco. Esse Deus que anuncia dentro dos templos religiosos, ele destrói você se você for para um baile. A palavra diz, você pode ir para onde você quiser. Você não pode se contaminar. Você não pode aceitar o erro que as pessoas fazem. Mas os jovens já crescem sem saber que caminho tomar. As virgens não sabem por que caminho tomar, se vai seguir Deus ou se vai seguir o mundo, porque fazem de Deus pior do que o mundo está. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Os seus adversários têm sido feitos chefes. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor o afligiu. Por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Aqui, o Pai diz assim, aqueles que vocês chamam de inimigo, que é os que não estão dentro da igreja, se enriquecem, se dão bem na vida. Mas você que está dentro da igreja, não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque não tem sabedoria. A palavra diz, em tudo dei graça. Em tudo agradecei ao Pai. Pelos momentos difíceis, pelos momentos bons. Mas o que anda ensinando dentro dos templos religiosos? Você vai dar graça na doença? Você vai dar graça no desemprego? Você vai dar graça nos momentos difíceis? A palavra diz, em tudo tem graça. Os tempos ruins vêm para os bons e para os ruins. Mas os bons têm que saber agradecer. Os ruins não agradecem, mas prosperam. Por quê? Porque não conhecem o Criador. Mas aqueles que dizem que conhecem o Criador, está cada dia mais na miséria. Sabe por quê? Porque não tem discernimento. O pobrezinho ganha seu salário e vai para a igreja e coloca todo no altar porque o pastor diz que é bênção de Deus. E o pobrezinho acredita que é. Mas se o pai te deu um salário, é para você viver com ele. E aí o pastor coloca na sua cabeça,
um salário mínimo é pouco para você, você não pode aceitar essa miséria. Você tem que colocar no altar, fazer os propósitos para que o Pai triplique, multiplique várias vezes o teu salário, para que você o honre com seus bens aqui na terra. Esse é o pensamento dos pastores. Mas o pensamento dele não é para que você fique rico. Se você ficar rico, ele vai dar graças a Deus, porque mais você vai colocar no altar. O pensamento dele é que você coloque todo o seu salário ali para ele ficar rico. Mas o ensinamento de Cristo é: não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão vem migrar. E Cristo ainda diz mais: quanto mais dinheiro você tem, mais herdeiro vai surgir para consumir aquilo que você construiu. Você mesmo não vai usufruir de nada. Porque o que você tem que usufruir é daquilo que você ganha. E usa ele todo. Quando você junta herança, você não tem como usufruir dela. Tem gente que tem 3, 4, 5, 6 casas. E a casa é para quem? Para alugar para os outros morar e usufruir daquilo que é seu. Está faltando sabedoria. Está faltando discernimento. Você tem que ter um bem. E esse bem você tratar ele com todo amor, porque foi o bem que o Pai te deu. Você tem que trabalhar naquele bem como se fosse a sua vida, porque aquilo é que o Pai te deu. O Pai te deu um salário mínimo. Trabalhe com o salário mínimo. Para o teu bem e para o bem do próximo. Ajudando o necessitado. O Pai te deu 2, 3, 4, 10 salários. É para você viver bem e poder ajudar as pessoas que estão necessitadas. Mas as pessoas querem crescer, querem mostrar, querem ter brilhos, purpurina no corpo, para que quando os outros olhem para ele, falem: aquele ali verdadeiramente é filho de Deus. Mas não é. Não é. Olha onde nasceu aquele que você diz que é teu Senhor. Olha onde nasceu aquele que você diz: eu amo a Cristo. Foi num castelo? Ou foi num estábulo, onde vivia animais? Sabe por que ele nasceu lá? Sabe por que tudo isso? Para provar para você que o reino dos céus é inverso ao reino terreno. Olha como falam de Satanás. Que ele era o anjo mais belo, mais formoso que existia no céu. E que por onde ele passava tinha esmeralda, o chão era de esmeralda, de rubis, o seu trono era cravejado de brilhantes e todo forrado de ouro. Isso é Satanás que pensa em riqueza. Mas olha o trono de Cristo, uma simples madeira, para que ele repouse o teu corpo. Mas é isso que prega o ensino por aí. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 6. De Lamentações de Jeremias, capítulo 1. E da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços, que não acham pasto e caminham sem força diante do perseguidor. Aqui a palavra diz: olha, cadê o povo que era tão arrogante e gritava em alta voz nas praças? Cadê esse povo que dentro dos templos religiosos colocava o som no último volume e gritava em alta voz para que o mundo ouvisse o falar deles? Aí muitos de vocês que me ouvem agora vai dizer: mas Cristo é o leão de Judá. Só que vocês estão completamente enganados. Cristo nunca foi o leão de Judá. O que é isso que você está dizendo? Eu falo o que eu ouço do meu pai falar. Cristo nunca foi o leão de Judá. Você sabe o que quer dizer leão de Judá? Ou melhor, sabe o que quer dizer leão? Leão é carnívoro. Cristo nunca foi carnívoro.
Cristo nunca colocou um pedaço de carne na boca. Ele, quando ele voltou, ressuscitou, ele comeu pão e peixe. Mentira! A palavra é bem clara. Cristo se alimentava de pão asmo e frutas secas. João Batista nunca colocou sangue na boca. Sabe o que o João Batista comia? Era mel e gafanhoto. Gafanhoto não tem sangue. João Batista comia insetos. E aí você diz, então o que quer dizer leão de Judá? Invenção do povo. Sabe por quê? O leão é carnívoro. E se você entrar na internet e pesquisar sobre o mundo, a África, onde tem leões, veja como o leão age. O leão age na traição. Cristo nunca traiu o seu povo. O leão não pega um animal forte. É só você pesquisar. O leão pega o velho ou o fraco, que são os que estão com defeito, com perna quebrada, perna torta, ou os filhotes. Sabe por quê? Porque o leão é pesado. Ele não tem impulso para correr. A leoa não. A leoa é uma excelente caçadora. Ela voa. Mas o leão não. O leão é pesado. Sabe o que o leão faz quando ele avista a sua presa? Ele olha e uiva, grita com seu som oponente. E aí todos os animais correm, os fortes, e os fracos vão cambaleando, e o leão olha. É assim os pastores. Os pastores gritam alto, falam em alto som, para que os membros se assustem com ele. Mas tem membro que são como aqueles fortes, não dá ideia porque o pastor fala, ele vai e diz que aquele membro está endemoniado. E o pastor pega os fracos e rouba todo o seu salário, todo o seu sangue, toda a sua vida. Aí chamam Cristo de leão de Judá. O que estão falando que Cristo é? Um covarde, que ataca os fracos. Que ataca os fracos. Cristo jamais atacou o fraco. Então ele não é leão de Judá, e nem leão, porque o leão ataca os fracos, e Cristo jamais atacou os fracos. Leia a Bíblia, estuda a palavra. Cristo atacava os fortes, atacava os pastores que se achavam grandes, e ele dizia para eles, bando de víboras, não entra no céu e não deixa ninguém entrar. Não foi porque atacou os fortes que os fortes os destruíram? Agora veja bem, o leão, quando ele tenta atacar um forte, o que o forte faz com ele? Talvez seja daí que eles tiraram essa ideia que Cristo é o leão de Judá. Quando o leão tenta atacar um animal forte, o que o animal faz com ele? Encara, enfrenta. Não foi assim que eles fizeram com Cristo? Não tiveram medo de Cristo? E por não ter medo de Cristo, não crucificaram ele? Agora, quem tinha temor a Cristo? Eram os fracos. E agora eu digo, Cristo pregava em alta voz, ia para a praça e gritava para que todos ouvissem, incomodando as pessoas que não querem ouvir a palavra? Cristo saía com megafone, com caixa de som e gritava para perturbar toda a vizinhança? Não. Cristo subia para um monte, para um lugar deserto. Assentava e anunciava o Evangelho do Reino. E milhares de pessoas que estavam ao pé do vale conseguiam ouvir, sabe por quê? Não é porque Cristo gritava, não.
é porque até os pássaros calavam para ouvir a voz dele. Porque a voz de Cristo é como cair de muitas águas. Vai para o meio do mato. Se você, no meio de tanto barulho, de tanto pássaro cantando, você não vai ouvir o barulho das águas caindo da cachoeira. Ou o correr do rio. E o rio não é barulhento. O correr das águas é suave, mas você não ouve. Assim é a voz de Cristo, pode estar no meio de qualquer barulho e você consegue ouvir. Para anunciar a palavra, não precisa gritar para que o mundo ouça. Quando utilizamos essa maneira de dizer que Cristo era o leão de Judá, que é uma maneira errônea de falar, nós queremos mostrar para o mundo que Cristo, quando Ele fala, o mundo estremece. E o que quer dizer isso? Quando você pregar, você tem que pregar com autoridade. Não com escândalo. Não com depravações, como muitos fazem por aí, rogando praga como Garrincha. Mas é com palavra de autoridade, com palavra de poder. É assim que se anuncia o Evangelho. É assim que anuncia a palavra do Pai. É saber tocar na alma. Não induzir a pessoa a fazer as coisas por temor, mas pronunciar a palavra com amor. Aqueles que forem tocados estão separados para o Pai. Os que não forem tocados, não adianta você bater na tecla, não adianta você balançar, não adianta você bater na face de um lado para o outro. Isso não vai adiantar nada. Você lembra do coxo que estava sentado à beira da fonte? Que todos pulavam e eram curados e ele não? E ficou ali milhares de anos esperando que alguém tivesse compaixão dele e colocasse ele lá dentro? Mas aí veio Cristo, o dono da cura, e falou para ele: por que você não entra na fonte? E ele disse: não tem ninguém que me leve lá. Eu sou um pobre coitado. É assim que muitos irmãos ficam. Oh, Pai, tenha misericórdia de mim. Eu sou fraco, abatido. Eu não tenho forças. Mas aí Cristo disse para ele: tu queres ser curado? E ele não olhou para Cristo. Não olhou. Desprezou aquele que estava em pé na frente dele. Ele sim. Mas aí Cristo disse: então levanta-te e segue o seu caminho. Muitas pessoas são curadas e acham que são os médicos. Muitas pessoas têm várias bênçãos e não percebem porque não estão olhando para Cristo. Você que está me ouvindo agora, está me assistindo, você levantou, isso já é uma bênção. Você está andando, é uma bênção. Você está falando, é uma bênção. Você está vendo, lendo, é uma bênção. Você está ouvindo, é uma bênção. Mas você acha que isso é natural? É natural. Tem muitas pessoas que não conseguem ler, não conseguem falar, não conseguem tocar, não conseguem nem pensar. Só de você pensar, você já existe, já existindo, já é uma bênção. Tem pessoas que estão vegetando. Nós temos que aprender a ser gratos. Às vezes hoje você não tem nada para comer.
Mas agradece a Deus por isso. Porque amanhã você pode ter um banquete. Mas não é isso que ensina nas igrejas. Não é o tempo da graça que ensina nas igrejas. É o tempo da prosperidade. É o tempo da cura. O pai é obrigado a curar alguém? Muitas pessoas dizem, é porque você não tem fé para ser curado. O pai é obrigado para curar alguém? O pai é obrigado a te dar alguma coisa? Você que tem que se esforçar para chamar a atenção do pai para você. Você tem que aprender a amar as pessoas. Aprenda a falar com autoridade. Mas a falar com autoridade do pai, não a sua. Que você fala que os outros vão para o inferno, que os outros é endemoniado. Aprende a propagar o evangelho do reino, anunciando o amor. Ao invés de se preocupar com o gay, com a lésbica, com o macumbeiro, você se preocupa demais com a fé dos outros. Você tem que preocupar com a sua fé. A própria palavra diz de que adianta ganhar o mundo e perder sua salvação. De que adianta você querer salvar todos se a sua alma já está no inferno? Aprende a propagar a coisa certa. Que você consiga trazer uma alma, mas essa uma alma trate ela com amor. Uma única alma, você ganha o mundo. Mas você querendo trazer o mundo, você não ganha ninguém. Porque você tudo não pode. Você diz que a pessoa é pecadora. Então essa palavra aqui é mentirosa. Essa palavra que você bate no peito e segura, dizendo que é a palavra do Criador, ela passa a ser mentirosa. Porque você não está entendendo que a palavra nos ensina a viver. E quando ela nos ensina a viver, é que nós temos que compreender que é isso que nós temos que fazer. A palavra que muitos dizem, olha, o mundo está cheio de pecado. De onde que eles tiraram isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o mundo é morada de Satanás, jaz de Satanás, do maligno. Mas o mundo não tem pecado. Pecado está na cabeça dos crentes, dos pastores. Sabe por quê? Então a minha Bíblia é diferente da sua. Ou a Bíblia toda é mentirosa. Porque a Bíblia diz, Cristo desceu da glória, se fez carne, habitou no nosso meio, morreu no Calvário, na cruz, no Monte Gólgota, verteu o teu sangue para tirar o quê? O pecado do mundo. E o pecado foi retirado. Não há pecado no mundo. O pecado está nos olhos de quem vê. Tudo que as pessoas falam que é pecado, é os olhos dela que estão vendo como pecado. E aquele sacrifício que Cristo fez para tirar o pecado do mundo que ele tirou, você trouxe à tona. E a humanidade tem mania de trazer o pecado de volta à vida. No jardim do Éden, o pai disse para Adão, não peque. Adão pecou com Eva. E aí teve filhos. E o filho matou o irmão por causa de herança, por causa de pecado. E aí ele saiu pelo mundo e contaminou o mundo com pecado. Deus chama Noé e diz, eu vou tirar o pecado do mundo novamente. E mandou o dilúvio. E matou todos os impuros. E ficou só Noé e a sua família. E Noé pecou quando ele amaldiçoou Canaã. E o pecado voltou à vida. Aí o pecado estava no Egito. E o pai diz para Moisés,
Eu vou te ensinar como livrar o mundo, o meu povo, do pecado. E deu as tábuas da lei. E as tábuas da lei ensinava como fazer para não ter pecado. Uma delas é não fazer ídolos para adorar. Não matar, Moisés matou. Não fazer ídolo, e Moisés fez ídolo. No deserto ele levantou a serpente, mandou que todos olhassem para a serpente, que a serpente curaria. Mas quem cura é Deus. E aí o que o pai diz? Eu vou ter que mandar meu filho para ele lavar o mundo com sangue, para ver se o mundo se converte. E Cristo veio e os pastores levantaram o pecado de novo. Aprende uma coisa. Pecado está no teu coração. Pecado está na tua cabeça. Ah, mas e esses pecados que a gente vê por aí? Você vê, mas você é Deus? Porque quem pode condenar é o Pai. Eu não olho para ninguém com os olhos achando que a pessoa é pecadora. Sabe por quê? Porque se a pessoa peca, ela peca na carnal. Eu peco. Eu não vou dizer que eu sou santo, eu peco. Mas eu me perdoo. A pessoa que você diz que é pecadora, ela se perdoa e o Pai perdoa ela. É isso que você tem que entender. Pecar, todo mundo peca. Mas quando você se perdoa e pede perdão para o Pai, o pecado é retirado de vós. Por que o mundo fica apontando o defeito dos outros? Por que os pastores apontam o pecado dos outros? Só não apontam deles. Esse é o ensinamento de hoje. Seja como aquele que fala com autoridade, sem apontar defeito de ninguém, sem apontar o erro dos outros. Mas o Senhor acabou de apontar o defeito dos pastores? A Bíblia aponta o defeito dos pastores. A Bíblia aponta o defeito do magistrado, não eu. Porque quem sou eu para apontar defeito deles? Sabe por quê? Porque se eu apontar defeito deles, o Pai vai achar defeito em mim. E o meu pecado será maior do que o pecado deles. Eu falo o que está escrito. E se eu falo algo errado, a Bíblia que está errada. Nós temos que aprender a amar, a propagar o amor, a propagar a misericórdia. O Pai nos chamou para anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. Nada mais do que isso. As demais coisas, quem julga é Cristo e o Criador. Você que está do outro lado, que me assiste, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que ainda não deixou nenhum comentário, deixe. Você que ainda não deixou seu like, faça isso. Ajude o canal a crescer, ajude a mensagem a ser propagada. Eu vejo no meu canal muitas pessoas de vários países que assistem, onde a nossa mensagem é chegada, mas nenhum tem coragem de se inscrever. Por quê? Não vale cobrar nada. Há vários países de língua hispânica que ouvem o nosso culto, a palavra que nós propagamos aqui, que vem do Criador, mas não tem coragem de se inscrever. E o YouTube fala para a gente, olha, você está lá fora assim. É difícil entender a cabeça do povo. Para que o canal cresça, você tem que se inscrever, você tem que fazer comentário, interagir com o canal. Para que a mensagem continue sendo levada. Ah, você não gosta de falar do amor de Deus para ninguém, porque vão te maltratar? Então se inscreva. Para que o canal cresça e a palavra possa ir mais à frente. Aprenda uma coisa. Você não precisa sair para a rua para propagar a palavra de Deus, não. Você dentro da sua casa, você propaga a palavra de Deus. Quando alguém bate na sua porta e pede ajuda. Porque a palavra diz,
Quando bateres a sua porta, ajude, não deixe ninguém voltar de mão vazia. Se não tem nada para dar, fala do amor de Deus para ela. E se você não tem coragem, ofereça um copo d'água, um pedaço de pão, ou uns trocados que você tiver. Isso não mata, não fere ninguém. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida e a vida de seus familiares, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?